Boa noite. Boa noite. Muito feliz por estar aqui, por ver rostos que se afastaram por um tempinho, mas que estão de volta, aqueles que estão sempre aqui conosco, e é sempre muito bom ter essa energia gostosa de vocês, que nos auxiliam, né, para que a gente estude e venha aqui para trocar uma ideia, né? Bom, antes de começarmos, nós vamos fazer o sorteio dos livros, tá? Então, eu vou pedir para a Olga falar um número, por favor. 15. Número 15. Ah, é! Aí, ó, um evangelho com a instrução para o evangelho no lar, se já tiver. Pode ser, pode. Então, fala um número para nós, por favor. 23. Número 23. A Angélica já ganhou semana passada ou retrasada, e aí ela doou para ser doado novamente, tá? Tudo de bom. Aqui dentro tem a instrução para o Evangelho no Lar, tá? Imagina. Fala um número para nós, por favor.
19. Aí, dona Lécia. Aí, coisa boa. O Morro das Ilusões. Certo? Beleza. Eu não li ainda. Isso, e fala um número para nós. Não, 19 é o da senhora. Fala um número para eu sortear o próximo livro. Deixa eu ver. 15. 15. 15 já foi. Já foi. Já. Vamos ver outro aí. 21. Aê, Toninho. Aí, o filho pródigo. Fala um número para nós, Toninho. 28. 28. Número 28. Aí, coisa boa. Viu só? Sorte de principiante. Viu? Oh, coisa boa. Fala um número para nós, por favor. 34. 34. Temos 34? Não. Aê, fica aí que eu levo. Fica aí que eu levo. Não, deixa ela sofrer, vai. Não, vamos poupar. Obrigada, querida. Imagina. Bom, então agora sorteio feito, todos com material para mais aprendizado, né, em casa. Nós vamos então nos preparar, né, para recebermos um pouquinho do Evangelho de Jesus. Então nós vamos cerrar nossos olhos, vamos agradecer a Deus, ao nosso anjo protetor, por estarmos aqui neste momento, nessa união gostosa de almas dispostas a aprender, a se melhorar, a crescer espiritualmente, para que um dia sejamos merecedores de todas as bênçãos que recebemos de nosso Pai Maior. Vamos então formar em nossa mente a imagem de Jesus e pedir para que Ele nos auxilie, que a equipe espiritual que nos preside harmonize a todos nós aqui presentes, para que os ensinamentos de Jesus cheguem claramente ao nosso coração e que possamos guardá-los para vivê-los no nosso dia a dia. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre misericórdia sempre. Misericórdia, compaixão, misericórdia, piedade. E nós vamos começar vendo uma parábola, a parábola do bom samaritano, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. E começa assim: Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, diz a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões que o despojaram,
cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem, e tendo-o visto, foi tocado de compaixão, de misericórdia. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor da lei respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, tá? E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, como eu citei. Então, nessa parábola, Jesus nos fala sobre a misericórdia, certo? E sobre o nosso próximo, que são todos ao nosso redor. Em todos os seus ensinamentos, Jesus coloca a humildade e a caridade como virtudes essenciais para o nosso crescimento espiritual. E a doutrina espírita reforça essa ideia, dizendo para nós que fora da caridade não há salvação, certo? Então, para nós evoluirmos, nós precisamos de caridade. Nós precisamos de compaixão para com o nosso próximo. E quando nós estudamos essa parábola, esse ensinamento, a parábola aí do bom samaritano, a gente foca, a gente se fixa na imagem do samaritano, que foi quem praticou a caridade, né? Foi ele que foi o próximo daquele irmão que estava lá machucado, certo? Mas o que a gente pensa a respeito do sacerdote? O que a gente pensa a respeito do levita? A gente acha assim, eles não agiram como irmãos, né? E se nós estivéssemos passando por esse caminho, o que nós faríamos? Qual seria a nossa atitude? Se hoje, quando nós sairmos daqui, nós encontrarmos uma pessoa caída na calçada, na sarjeta, num banco de praça, o que nós faremos? Como nós agiremos para com esse irmão nosso que está nessa situação? É claro, é certo que nós temos que ter prudência, temos que ponderar, temos que avaliar a situação antes de tomar alguma atitude, antes de nos aproximarmos. Nós temos que ter cautela, nós temos que ter cuidado conosco também, né? Mas a gente pode ir perto dessa pessoa, começar uma conversa, saber o que está acontecendo, por quê, o que causou que ele estivesse ali, se ele precisa ir a um hospital, um alimento, um cobertor nesses dias de frio, né? Aliás, fazendo tudo o que nós gostaríamos que nos fizessem se nós estivéssemos nessa situação, certo?
Nós não temos o direito de julgar. Todo esse cuidado para com esse próximo tem que ser sem julgamentos. Tipo, se ele não tivesse bebido, não tinha caído. E o que levou ele a isso? Será que se nós estivéssemos vivenciando a situação que ele está, nós também não teríamos esse tipo de atitude? Nós sabemos que estamos num planeta, que cada um é de provas e expiações, que cada um de nós está num degrau evolutivo, então julgamentos não, né? Só que é difícil. A gente para julgar é facinho, né? Mas no capítulo 10 do mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos uma citação de Mateus, que diz assim, olha, não julgueis, pois, para não serdes julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também a vós. Olha só. Olha como é séria a coisa, né? Então, o que foi mesmo que nós pensamos ali a respeito lá do sacerdote, do levita? Nós julgamos, né? E Jesus continua nos dizendo assim, ó, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Foi o episódio lá da mulher adúltera, né? Que ele falou que quem tivesse sem pecado, que atirasse a primeira pedra, e todos os julgadores foram embora, né? Mas assim, com essa lição, Jesus nos ensina que nós não devemos julgar os outros, nós devemos julgar as nossas atitudes, o que nós fazemos, como nós nos comportamos. Devemos consultar a nossa consciência, não a do próximo, pois nós costumamos condenar nos outros o que nós desculpamos em nós. Eu não fiz porque não deu, eu estava com pressa, cheia de coisa para fazer, mas tinha um monte de gente lá. Por que o outro não fez? Por que eu não fiz? Né? E quantas vezes a gente julga? Nós julgamos, nós precisamos aprender, mas ainda julgamos. Esquecemos das nossas imperfeições, mas enxergamos essas imperfeições nos outros fácil. Tão fácil, né? Ver o outro errando, fazendo errado. Na gente é difícil. O outro é egoísta, o outro guarda rancor, o outro trata mal as pessoas. Eu não. Né? Então, nós temos que ter em mente o não julgueis para não serdes julgados. E com esse ensinamento, Jesus não diz para que a gente aceite o mal, que a gente aceite as ações ilegais, as ações imorais. E ele não nos proíbe de censurarmos, de enxergarmos, de reprovarmos o mal. Não é para a gente ser conivente com o mal. Ele está fazendo mal, mas tudo bem, ele que está fazendo. Não é assim, né? Ele nos ensina que nós devemos auxiliar o progresso de nossos semelhantes. Todos precisamos crescer espiritualmente para que possamos ser felizes. Porque enquanto tiver um irmão nosso fazendo mal, praticando mal, colhendo futuramente coisas ruins, a gente não vai conseguir ser feliz. Então, nós temos que ensinar os nossos semelhantes, mas com o nosso exemplo no bem, dando a outra face, mostrando a outra face.
né? Porque quando a gente fala da outra face, não é bater de um lado, eu viro o outro para o outro bater no outro lado. É eu mostrar para o outro que não precisa bater, que tem como a gente aprender pelo amor, né? E Jesus também nos fala que a autoridade da censura está na autoridade moral daquele que a pronuncia. Se nós agimos mal, nós não temos autoridade moral para censurar. A gente tem que ter ações melhores do que aquela para poder falar para o outro, olha, pensa bem aí, veja o que você está fazendo, vê se dá para melhorar, né? Porque fazer aquilo que se condena nos outros é abdicar dessa autoridade, é perder o direito de repressão, de reprimir, de tentar corrigir o outro, né? Então, para a gente censurar, a gente precisa ter bons procedimentos, boas atitudes, e mesmo assim, só com o intuito com o desejo de ajudar, de esclarecer, não de julgar. Olha, você está fazendo errado, eu não, eu faço certo. Não, o desejo tem que ser esclarecer mesmo, meu irmão, pensa bem. Não é melhor você fazer de outra forma? Não vai ficar melhor para você? E vai ficar. Então, é saber falar e exemplificar, principalmente, ter a autoridade moral para corrigir o próximo. Porque a única autoridade legítima aos olhos de Deus é a que se apoia no bom exemplo, nas atitudes cristãs. E aí, nós vamos ver um pouquinho de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro Coragem, psicografado por Chico Xavier, que na sua lição 18 nos traz a mensagem da onde eu tirei o tema dessa noite, misericórdia sempre. Vou começar então. Conta-se que Jesus, após a parábola do bom samaritano, já a sós com seus discípulos, viu que eles faziam muitas críticas em torno de alguns personagens da narrativa, julgando suas atitudes, e então ele voltou ao assunto, prosseguindo o ensinamento. Em verdade, acentuou o mestre, referimos-nos ao próximo ante as indagações do doutor da lei à frente do povo. Então, quando estava na frente do povo, ele falou, ensinou, passou o ensinamento de quem é o próximo, né? Mas a lição de misericórdia tem raízes mais profundas. Então, não é só quem é o próximo e quem praticou a caridade. Tem mais entendimentos dentro dessa lição. Quem passasse irradiando amor na estrada, onde o viajante generoso testemunhou a solidariedade, encontraria mais amplos motivos para compreender e auxiliar. Então, dessa lição, nós podemos tirar mais ensinamentos, não só da caridade, porque todos que passassem por ali com amor enxergariam motivos para compreender e auxiliar as pessoas envolvidas. Além do homem ferido e arrojado ao pó, claramente necessitado de socorro, teria cuidado de apiedar-se do sacerdote e do levita, mergulhados na obsessão do egoísmo e carentes de compaixão. Então, por que o sacerdote e o levita não ajudaram? Porque não tinham amor no coração. O egoísmo era maior. Eles pensaram neles, no que eles queriam para eles, não é? E como nós estamos? Como nós agiríamos?
Nós sempre estamos preocupados com nossos problemas, com nossas dores, e muitas vezes nós não paramos para enxergar o outro, para enxergar a dor do outro, para enxergar a necessidade do outro, né? A empatia não faz ainda parte do nosso dia a dia e precisa fazer. A gente precisa aprender a se colocar no lugar do outro e fazer o que nós gostaríamos que nos fizessem. É só lembrar dessa frasezinha tão falada, né? E aí, eu gostaria que fizesse assim para mim? Não, então eu não vou fazer para o outro. Eu gostaria sim, então vou fazer para o outro sim. Dá para saber, né? Continuando Jesus. Simpatizar-se-ia com o hoteleiro, endereçando-lhe pensamentos de bondade que o sustentassem no exercício da profissão. O hoteleiro, ele não estava ali para socorrer ninguém, para cuidar de nenhum ferido. Ele estava ali para cuidar do hotel dele, de ganhar a vidinha dele ali, né? No entanto, ele foi além da obrigação dele. Ele aceitou o ferido ali, ele cuidou, ele dispensou o seu tempo, ele enxergou a necessidade do outro e fez o seu melhor, seguindo os ensinamentos de Jesus, né? Compadecer-se-ia dos malfeitores, orando por eles, a fim de que se refizessem perante as leis da vida. Lembra que Jesus ensinou a amar os inimigos, né? Então, nessa lição, nós também precisamos entender que esses irmãos que seguem o caminho do mal precisam muito da nossa ajuda, precisam da nossa prece, da nossa vibração por eles, para que eles encontrem a luz. Não tem coração duro que não se abra para o amor. E a prece vai fazer com que esse sentimento, que essa energia de amor chegue até esse coração. E aí eles vão sentir a presença de Deus e vão mudar a gente. Vão. Não vai ser de hoje para amanhã. Nós que não estamos, assim, nesse caminho do mal, tão mal, a gente se perde, não é? A gente escorrega, às vezes cai, mas a gente levanta, né? E fica firme aí, confiante, nosso anjo protetor está do nosso lado, nos fortalecendo, nos inspirando, nos mostrando o caminho reto a seguir, né? Então, vamos nos lembrar desses irmãos ainda arraigados, né? Ligados ao mal, tá? Nas nossas próximas orações. E vamos finalizando com Jesus. E tanto quanto possível, ampararia a vítima dos ladrões, estendendo igualmente mãos operosas e amigas ao samaritano da caridade, para que se não lhe esmorecessem as energias nas tarefas do bem. Então nós poderíamos nos juntar ao samaritano e auxiliá-lo no cuidado com o ferido, no transporte e dando a ele a certeza de que ele está no caminho certo, fazendo o bem, né? E diante dos companheiros surpreendidos, o mestre rematou: para Deus, todos somos filhos abençoados e eternos. Mas enquanto a misericórdia não nos fixar nos domínios do coração, em verdade, não teremos atingido o caminho da paz e o reino do amor. Muito para a gente pensar,
né? Temos bastante coisa para caraminholar aí e vermos como nós vamos poder agir no nosso dia a dia, né? Lembrando, misericórdia sempre, tá? Boa noite, obrigada. Nós vamos encerrando, então, essa nossa conversa.